Zacarias capítulo 6. Quando me virei, levantei os meus olhos e olhei, e eis que saíam 4 carruagens de entre 2 montes, e os montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem havia cavalos vermelhos, e na segunda carruagem cavalos pretos, e na terceira carruagem cavalos brancos, e na quarta carruagem cavalos malhados e baios. Então eu respondi e disse ao anjo que falava comigo: O que é isto, meu senhor? O anjo respondeu e disse-me: Estes são os 4 espíritos dos céus que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Os cavalos pretos que estão lá saem para a terra do norte, os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os baios saíram adiante e procuraram ir de modo a percorrer a terra de um canto a outro. E ele disse: E depois percorrei a terra de um canto a outro. Então eles percorreram a terra de um canto a outro. Então ele me chamou e falou-me, dizendo: Eis que esses que vão para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Toma daqueles do cativeiro até de Eudai, de Tobias e de Jedaías, que vieram de Babilônia. E vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Então toma prata e ouro e faze coroas e colocas sobre a cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E fala-lhe dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é o Renovo. Ele crescerá no seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Ele se assentará e governará sobre o seu trono. Ele será sacerdote sobre o seu trono e haverá conselho de paz entre os dois. E as coroas serão para Helen e para Tobias e para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E isto só acontecerá se diligentemente obedecerdes à voz do Senhor, vosso Deus. Capítulo 7. E sucedeu que no 4º ano do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando eles enviaram à casa de Deus Sarezer e Reg-Meleque e seus homens para orarem diante do Senhor, e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, dizendo: Devo eu chorar no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e lamentastes no 5º e no 7º mês, durante aqueles 70 anos, foi mesmo para mim que jejuastes? E quando comestes e quando bebestes, não comestes para vós mesmos, e bebestes para vós mesmos? Não devíeis ouvir as palavras que o Senhor clamou através dos primeiros profetas, quando Jerusalém era habitada e próspera, com as cidades ao redor dela, quando homens habitavam o sul e a planície? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro e mostrai misericórdia e compaixão cada homem para com o seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intenteis o mal contra o seu irmão em seu coração. Mas eles se recusaram a escutar, deram as costas e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito através dos primeiros profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eu os espalhei com um turbilhão
por entre todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi assolada atrás deles, de modo que nenhum homem passava ou retornava, porque eles tornaram a terra agradável em desolação. Capítulo 8. Novamente a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu zelei por Sião com grande zelo e tive ciúmes dela com grande fúria. Assim diz o Senhor: Retornarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada a cidade da verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Velhos e velhas ainda habitarão nas ruas de Jerusalém, e cada homem com seu cajado na sua mão, por ousadia da sua muita idade. E as ruas da cidade estarão cheias de meninos e meninas que brincarão nas suas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isto for maravilhoso aos olhos do remanescente deste povo nesses dias, deveria também ser maravilhoso aos teus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do leste e da terra do oeste. E eu os trarei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Fortalecei as vossas mãos, vós que ouvistes nesses dias essas palavras da boca dos profetas, que estivestes no dia em que o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos foi estabelecido, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não havia salário para o homem, nem salário para os animais, nem havia paz para aquele que saía ou entrava, por causa da aflição, porque eu incitei todos os homens, cada qual contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o resíduo deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Pois a semente será próspera, a videira dará o seu fruto, e o solo dará o seu acréscimo, e os céus darão o seu orvalho, e farei o remanescente deste povo possuir todas estas coisas. E acontecerá que, assim como fostes uma maldição entre os pagãos, ó casa de Judá e casa de Israel, então eu vos salvarei e sereis uma bênção, não temais, mas fortalecei as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Como pensei em castigar-vos quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Então voltei a pensar nesses dias e fazer o bem a Jerusalém e que a casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada homem com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz contra vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu vizinho. Nem ameis o juramento falso, pois todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: O jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades alegres. Amai, portanto, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa orar diante do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Sim, muitos povos e nações poderosas virão para buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e para orar diante do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naqueles dias sucederá que 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na orla das vestes daquele que é um judeu, dizendo: Nós iremos contigo, pois ouvimos que Deus está contigo.